Quando eu estava 2 semanas nas empresas Randon, eu sempre conto essa história, assim, para o pessoal até ter a dimensão, né? Eu entrei como gerente de recursos humanos da Randon Implementos, que era uma das unidades, né? Uhum. E eu estava 2 semanas, um dia eu estou passando no corredor, está passando o seu Raul, alguém fala para ele, ó, esse é um gerente novo aqui do grupo Randon. Aí o seu Raul foi lá, me chamou numa salinha e veio conversar comigo, né? Isso tem um valor, né, Josias, Verdade. assim que talvez as empresas familiares às vezes não dimensionam isso, né? Mas para Uhum. quem estava já numa batida de uma multinacional, e eu vinha dessa empresa de Porto Alegre que era uma multinacional, o que talvez mais me incomodava nesse processo é a cultura fria de uma multinacional, porque às vezes Uhum. a gente quer ser conhecido por ser o Daniel e não mais um gerente, né? Por ser Perfeito, o Josias e não perfeito. mais um, né, da Valorama, Uhum. assim. Então, isso é importante. E olha como as coisas estão se mostrando. O mundo do trabalho está indo para isso de uma forma muito positiva. E eu sou Uhum. um entusiasta, um otimista desse novo mundo do trabalho, porque a gente está resgatando essa essência com essas novas gerações, que elas começam a dar um valor, porque a minha geração, eu sou geração X, baby boomers, a gente não estava muito preocupado com esse papo de propósito, Uhum. a gente aprendeu, cara, entra numa empresa ou duas, faz a tua vida, seja leal à empresa, né, a empresa vai ser leal contigo e tu te aposenta lá. Sim. E então, se tu fazer alguma coisa muito errada, ou a empresa muito errada, a gente meio que um administrava, né? As novas gerações se conectam cada vez mais por propósito, por esses traços de cultura. Então, a gente está tendo a oportunidade de voltar a resgatar essa essência dentro das nossas organizações. E quem faz isso é a liderança. Uhum. E aí é um pouco dessa minha derivação nos últimos anos. Eu mergulhei muito nessa temática da liderança, de estudar a liderança, né? Porque ela é o agente hoje capaz de fazer essa transformação que está sendo necessária, mas ela precisa antes se transformar. Uhum. Então, não existe transformação das empresas Randon se o Daniel não se transformar antes. O Perfeito. CPF tem que se transformar antes, porque o CNPJ é uma série de CPFs, né? E é um reflexo dos Ele é um CPFs, né? reflexo disso. Sim. Então, se eu não conseguir entender que a minha atuação, independente se a empresa é mais vertical, mais horizontal, Uhum. hierárquica, de comando e controle ou não, que eu tenho que agir diferente, eu não contribuo para a mudança da cultura da organização. Uhum. E aí eu tenho investido muito tempo de conversar tanto com líderes mais seniors, né, assim, dessas gerações mais baby boomers, X, que nem a minha, mas também com das novas gerações. Porque Uhum. ali nas novas gerações eu vejo que elas já vêm setadas na forma de pensar com muita coisa legal que a gente precisa, mas tem algumas coisas que a gente ainda precisa também Uhum. desenvolver. E eu acho que também a geração mais nova, ela vem com uma veia de empreendedorismo mais fluente, uma questão também de valorizar esses patrimônios da empresa, né, que são a questão dos propósitos, a questão da direção mais familiar também, né, mais Sim. aconchegante. E isso daí as pessoas mais novas realmente elas estão valorizando mais, né. Então é um desafio muito grande. E até quando se trata de CPFs, assim, você pega diversos líderes, e aí é o que eu acho que é um desafio muito grande, né, de pegar todos esses CPFs que vêm de diversas regiões e vivências diferentes, e agora implementar uma cultura na cabeça deles, fazer com que todos eles pensem parecido, né? Mas aí tem formas de se fazer isso, tá, Josias? E isso, por isso que às vezes tu sair um pouco aqui da Serra Gaúcha e eu fui um cara privilegiado que eu pude conhecer esses ecossistemas de inovação, tanto dentro do Brasil como fora do Brasil. Eu comecei a ver como se faz esse processo, Uhum, né? E ele não é um processo de tu ir lá fora, enxergar uma coisa diferente, chegar aqui e dizer, cara, agora temos que fazer assim. Não funciona. Ele é um processo de gerar movimentos que vão crescendo e esses movimentos vão crescendo com um propósito no centro, uma lógica totalmente diferente. Eu falo muito de lógica de abundância
E aí um dia, se tiver mais tempo, a gente conversa sobre isso. Não é uma lógica de escassez, eu fazer só para mim. Eu faço para o meu entorno, para a minha empresa, para a Serra Gaúcha, para o Rio Grande do Sul. Então, tem métodos de tu fazer essa mudança de mentalidade, mas quem é que tem que fazer primeiro? Você. Se tu não fizer isso, e quando tu começa a fazer o teu próprio processo, é dolorido, porque tu começa a ter que te desapegar de mimos e ganhos, né, que tu foi adquirindo ao longo do processo tradicional. Então, por exemplo, para que todo mundo entenda, assim, tu vai crescendo numa hierarquia de uma organização. Tu era estagiário, passa a ser analista, depois coordenador, gerente, etc. Na medida que tu vai crescendo nesse modelo tradicional, tu vai tendo um melhor salário, uma melhor remuneração, melhores benefícios. O teu título, né, ele te dá um poder social também, né? Tem a questão de reconhecimento, etc. Aí tu vai para um modelo onde ele é muito mais colaborativo e pouco importa o teu título, se eu sou vice-presidente, CTO, é o Daniel entregando uma competência naquele projeto. Tá, mas aí eu tenho que abrir mão, José, de todo o resto que me ensinaram que eu tinha que ter, É difícil, adquirir, eu vou abrir mão todo o resto. E para onde fica o ego? Onde ficam as vaidades nessa história toda? Né? E aí tu começa a te dar conta que não é tão simples. Que tem um desapego muito grande de modelos mentais e ferramentas que a gente aprendeu no século passado. Vamos lá. Eu sou treinado desde 1990. Então, as ferramentas de gestão que eu aprendi foram do século passado. E eu tenho que me desapegar disso para me apegar em métodos ágeis. Eu tenho que agora entender sobre diversidade, que antes eu nem falava sobre isso dentro das empresas. Né? Por que isso é importante? Por que antes não era? Sabe? Então, é muita coisa que, se tu não tiver algum tipo de apoio nesse processo, pode acontecer exatamente o inverso do que tu deseja. Pode acontecer uma apatia. Né? E isso eu vejo com muitos profissionais que, ao se depararem com todo esse contexto e começam a vislumbrar essa necessidade de mudança, tá, mas por onde eu começo? Por onde eu dou o primeiro passo? Aí tu fica apático, tu para. Né? E esse é o pior movimento que tu poderia... É o pior não movimento, né? Que tu poderia fazer, né, nesse processo.